Esta é a República de Nauru, com uma área de terra de apenas 21 km² e um pouco menos de 12 mil habitantes. É a terceira menor nação do mundo, atrás apenas de Mônaco, a cidade do Vaticano. Mas o que lhe falta em tamanho compensa em lições econômicas, pois essa pequena ilha do Pacífico Sul foi o palco da mais extrema recessão que existiu. Os recursos naturais podem ter um grande impacto nas economias de muitos países. Pense na imensa riqueza do petróleo desfrutada por muitos países do Oriente Médio. No entanto, quando não são geridos corretamente, a riqueza dos recursos naturais às vezes pode fazer mais mal do que bem a longo prazo, o que é conhecido por muitos economistas como a maldição dos recursos naturais. Essa minúscula nação insular do Pacífico é talvez o melhor caso de estudo único que pode ocorrer na má gestão de recursos naturais. O país passou de trapos à riqueza, mas a riqueza não durou muito, pois de alguma forma o país voltou pior do que estava antes de enriquecer. A lição de Nauru é uma da qual todos os economistas podem aprender, pois é uma das raras vezes na história em que fomos capazes de explorar claramente os mecanismos econômicos que impulsionaram esses booms e quedas de forma tão clara. Então, como Nauru se tornou o país mais rico do mundo? Que erros cometeram que os levaram a desperdiçar essa riqueza? E finalmente, como esse país tão pequeno acabou se deteriorando a longo prazo? Conhecimento Mestre apresenta Nauru, a nação. Nauru foi descoberto pela primeira vez por europeus em 1789, quando um navio britânico passou por um pedaço de terra coberto por um planalto central verde, coberto de palmeiras ondulantes e enquadrado por praias de areia branca. A beleza natural da ilha levou os britânicos a chamá-la de Ilha Agradável. Algumas décadas depois, os primeiros estrangeiros se estabeleceram em Nauru, que tem apenas um terço do tamanho de Manhattan. Inicialmente, os recursos da ilha eram considerados apenas cocos e porcos, até que um geólogo britânico descobriu minério de fosfato de alta qualidade. Resumindo, o país não ficou rico com petróleo. Em vez disso, os cientistas encontraram excrementos de aves secos e algas, o que era de alguma forma mais valioso, pois podia ser usado principalmente em fertilizantes, mas também em cosméticos e ração animal. Por volta do início do século XX, quando foi descoberta, 80% da ilha era rica nesse mineral, um tesouro de excrementos acumulados de aves marinhas misturado com micro-organismos marinhos até então desconhecidos. Pode parecer repugnante, mas era a chave para alimentar uma crescente população global, por isso era extremamente valioso. Os direitos de mineração foram vendidos rapidamente para a Alemanha, que era o colonizador de Nauru na época. Nos anos seguintes, cerca de 80 milhões de toneladas métricas dessa substância valiosa foram exportadas da pequena ilha, à medida que pontos de embarque, instalações de processamento e indústrias de apoio surgiram em um pedaço de terra um pouco maior que o Central Park. A Alemanha ficou ocupada lutando na Primeira Guerra Mundial, durante a qual a Austrália aproveitou a oportunidade e tomou Nauru para si. Nesse ponto, a ilha havia se tornado apenas um local de mineração no mar. O fosfato era principalmente vendido a um preço subsidiado para agricultores na Austrália, Nova Zelândia e Grã-Bretanha. Infelizmente, nesse momento, décadas de mineração já haviam destruído grande parte da paisagem natural de Nauru. A parte superior da ilha foi descrita na época pela National Geographic como um território terrível, uma queda acentuada desde a conhecida Ilha Agradável. A partir daqui, a situação piora ainda mais. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu a ilha e espalhou o terror em Nauru, incluindo campos de trabalho forçado e afogamentos em massa. No final da Segunda Guerra Mundial, apenas 600 nauruanos sobreviveram. Depois que a guerra acabou e o Japão se rendeu, a ilha foi mais uma vez entregue aos australianos, que continuou a exploração dos tesouros fedorentos da ilha. Nos anos entre 1945 e 1968, as atividades de mineração de fosfato atingiram novos recordes. Quando os nauruanos finalmente conquistaram sua independência, ninguém os forçava mais a minerar o fosfato. Mas nesse ponto, toda a economia deles já girava em torno da exportação desse recurso natural. A Nauru independente havia perdido um terço de suas ilhas para as minas. E os habitantes viviam em torno de uma terra, agora ainda mais terrível, uma terra lunar estéril. Todas as economias são limitadas pelos fatores de produção: terra, trabalho e capital.
É apenas no caso de Nauru que essas limitações eram extremas. Essa ilha tem uma população pequena e não possui habilidades em fazer qualquer coisa além de cavar rochas mal cheirosas do chão. O tamanho da sua nação e a sua posição isolada no mundo não era o melhor cenário para outros tipos de indústrias. E embora a mineração de fosfato tenha rendido à ilha muito dinheiro, a maior parte desse recurso já havia sido retirada pelas nações que mantinham a ilha como colônia. Eles não tinham infraestrutura ou expertise para desenvolver outras indústrias. Então os especialistas em fosfato foram ainda mais aumentados para tirar o máximo de proveito enquanto a vaca ainda estava viva. Eles realmente não tinham como competir fazendo qualquer outra coisa. Já era evidente que o suprimento de fosfato se esgotaria em 1 ou 2 gerações, mas isso não impediu os nauruanos de exigirem sua parte do bolo. Assim se iniciou uma época da história de Nauru em que alguns a chamavam de a ilha mais rica do mundo. Pouco mais de uma década após a sua independência, Nauru foi internacionalmente aclamada como o país com o maior PIB per capita do mundo. Em 1981, eles tinham um PIB per capita de $27 mil, o equivalente a $88 mil hoje. Para comparação, o PIB per capita dos Estados Unidos era de $14 mil na época. Isso significa que o nauruano médio era 2 vezes mais rico que o americano médio. Claro, o PIB per capita está longe de ser uma medida perfeita de quão bem o cidadão médio está indo, mas o PIB per capita ainda é a medida mais fácil para comparar economias entre si e nos dá pelo menos uma aproximação rudimentar dos padrões de vida. Com sua abundante riqueza em fosfato e independência política, Nauru finalmente estava se saindo muito bem. Estrelas do esporte são orientadas a se aposentar no auge do sucesso, e muitas pessoas em Nauru seguiram o mesmo conselho. Afinal, eles podiam facilmente contar com educação gratuita e assistência médica do governo, além de royalties dos ganhos com fosfato pelos proprietários de terras. Muitos habitantes podiam estar desempregados por escolha. Ao mesmo tempo, todo tipo de história maluca acontece em Nauru. Carros esportivos eram um acessório a possuir, apesar do tamanho pequeno do país. Você pode dirigir ao redor de todo o perímetro da ilha em um ritmo tranquilo em 1 hora, dificilmente lugar ideal para corridas de arrancada. Um chefe de polícia decidiu trazer um Lamborghini para a ilha apenas para perceber que ele não cabia atrás do volante. A razão pela qual ele não conseguiu dirigir o novo brinquedo era parte de uma crise iminente de saúde na ilha. Em 1980, um epidemiologista declarou que Nauru tinha uma epidemia de obesidade. Os fatores subjacentes eram o aumento da riqueza e as escolhas alimentares ruins. O consumo de junk food disparou, e ainda em 2002, o país foi classificado como o pior entre 170 nações pela Organização Mundial da Saúde em termos de índice de massa corporal médio. A expectativa de vida de um nauruano era apenas um pouco acima de 60. Os alimentos indígenas saudáveis, como cocos e peixes, foram substituídos por alimentos importados. Outra consequência da mineração. A saúde precária da força de trabalho também pode ter graves consequências econômicas. Não caber atrás do volante do seu novo Lamborghini de repente se torna um problema muito pequeno, considerando as implicações gerais dessa crise de obesidade. Vamos mergulhar um pouco mais fundo na situação da saúde de Nauru, naquela época e agora. A maioria das refeições consiste em macarrão instantâneo, arroz branco, qualquer coisa enlatada e refrigerante. Tabaco e consumo excessivo de álcool também são comuns. Amy McLennan, uma antropóloga da Universidade de Oxford, comentou sobre a sua estadia com as palavras: "Eu tive sorte de encontrar um vegetal por semana." Curiosamente, os nauruanos são bastante educados e conscientes dos riscos associados à má nutrição e à obesidade. Não faltam programas escolares que defendam a nutrição adequada. O problema, em vez disso, era a falta de acesso a alimentos de alta qualidade. As décadas de mineração de fosfato destruíram o ambiente natural a tal ponto que a indústria agrícola se tornou quase inexistente. Mas a recessão econômica após o esgotamento do fosfato significou que a maioria dos nauruanos só podia pagar por alimentos processados baratos. Durante os dias coloniais, o povo nauruano recebeu apenas uma pequena fração da riqueza gerada pela mineração de fosfato. Dado esse histórico, foi mais a necessidade econômica que os levou a continuar minerando após a independência, em vez da ganância. Ter que importar todos os bens, incluindo alimentos e água, não é uma forma sustentável de viver. Como toda a atenção foi direcionada para a mineração de fosfato, ninguém se preocupou em perder tempo com manufatura ou agricultura. Para a agricultura, a terra já estava muito explorada após todo o solo superficial ser removido devido às atividades de mineração. Esse é apenas um caso clássico de doença holandesa, mas levado a um grau extremo dados os recursos limitados da economia nauruana. Uma estratégia para evitar a doença holandesa é a diversificação da economia. Essa abordagem pode ser observada entre as nações do Oriente Médio, que tentam diversificar as suas economias ativamente. A necessidade de diversificação não era novidade para os líderes do país, e eles tentaram se aventurar em diversos setores industriais. Um deles foi o setor bancário offshore.
resultando em lideranças para cerca de 400 bancos estrangeiros no início dos anos 90. Essas filiais bancárias nauruanas foram inicialmente um grande sucesso, mas a estratégia por trás do sucesso era, digamos, duvidosa no mínimo. Os clientes não precisavam visitar a ilha para abrir uma conta bancária. Com a chamada cidadania econômica, era possível obter facilmente o passaporte nauruano, por meio do qual o país se tornava um paraíso para a lavagem de dinheiro e evasão fiscal. O governo ganhou milhões em taxas, mas não foi a solução para consertar a economia de Nauru depois de esgotar todo o seu tesouro de fosfato. Em 2005, Nauru encerrou os negócios de bancos offshore e começou a exigir uma presença física para obter uma licença bancária. Isso não foi devido a uma mudança de coração, mas sim devido a uma imensa pressão internacional, com os Estados Unidos até categorizando Nauru como um estado pária sob a lei patriótica de 2001. Outra maneira de lidar com a doença holandesa é adotar a abordagem norueguesa, que é criar um fundo soberano de riqueza projetado para investir riqueza de recursos naturais, de forma a gerar dividendos para gerações futuras. Muitos ganhos do boom do fosfato foram investidos no exterior, destinados a um momento em que seu tesouro diminuía. Essa é uma ótima ideia que, infelizmente, não foi implementada. Investimentos arriscados e fraudes fizeram o país perder grande parte dos seus investimentos, empurrando Nauru para a beira da falência. Nem mesmo a descoberta de depósitos secundários de fosfato e o subsequente segundo frenesi do fosfato mudaram o iminente colapso econômico. O país ficou tão quebrado que até o Banco Central faliu. Seus ativos imobiliários no exterior foram todos tomados. Em 2001, eles estavam completamente sem fosfato e seus quase todos os investimentos estrangeiros haviam acabado no fracasso. Nesse ponto, o país estava completamente falido e tinha um PIB insignificante de 32 milhões de dólares ajustado pela inflação. O desemprego disparou para 90% e o sistema escolar praticamente colapsou. Só lembrando que estamos falando do país mais rico do mundo apenas há alguns anos atrás. Infelizmente, isso é apenas o começo de um dos capítulos mais sombrios resultantes da miséria econômica que Nauru enfrentou no início do século XXI. Em 2001, o grande navio de carga norueguês MV Tampa queria atracar na Austrália. Anteriormente, a tripulação resgatou mais de 400 refugiados, na maioria afegãos, de um barco que estava afundando. A Austrália recusou a MV Tampa a entrar nas águas australianas e, em vez disso, encontrou a chamada Solução do Pacífico, um campo de detenção offshore em Nauru. A Austrália pagou Nauru por seus esforços em manter os imigrantes afastados de suas costas. Isso também criou empregos para a ilha que levou a algumas situações bizarras. Nauru ainda não estava em posição de recusar milhões de dólares em troca de cooperação. O estado cliente estava muito entrelaçado com seu grande vizinho para recusar a nova proposta. Mesmo a hostilidade feroz de muitos nauruanos não mudou essa política. Ao longo das últimas décadas, a Austrália empregou os serviços de detenção de Nauru em momentos intermitentes. E eles continuam a abrigar migrantes até hoje. E isso, juntamente com a ajuda externa, principalmente da Austrália, mal tem mantido a economia da ilha à tona. James Engemer, um antigo ministro da Igreja Congregacional de Nauru, nasceu em 1911 e praticamente viu quase tudo. Engemer lamentou a um repórter do New York Times dizendo: "Eu gostaria que nunca tivéssemos descoberto aquele fosfato. Eu gostaria que Nauru pudesse parecer como era antes, quando era menino. Era tão bonito. Havia árvores, era verde para toda parte e podíamos comer cocos frescos e frutas. Agora vejo o que aconteceu aqui e dá vontade de chorar." Nauru hoje é um país com o segundo menor PIB do mundo, ficando atrás apenas de Tuvalu. Seu PIB per capita era antes o maior do planeta, hoje se encontra na 76ª posição. De todos os países, Nauru é o melhor exemplo de como o uso desenfreado dos recursos naturais não renováveis, assim como a destruição ambiental excessiva, podem rapidamente arruinar um estado. No mais, um abraço e até a próxima.